Salve, salve, camaradas. E aí, tudo no suave com vocês? Tomara que se for bolsonarista as coisas tá boa não, vô, véi. É que o bagulho é doido. O processo é lento, mas o juiz é Xandão, véi. Vou trazer aqui mais a condenação de dois delinquentes participaram lá da Revolução dos Mané. 14 anos apenas por cada um. Daquele jeito. Peço por favor que se inscreva no canal, deixa like. Comenta também alguma coisa pra ajudar nesses negócios de engajamento. Pode comentar qualquer coisa mesmo. Na dúvida de comentar, deixa um vá pra Lula, pra Xandão, pra Operação Lava Gado. Ou quem sabe até aqui mesmo pro canal Filosofia Marginal. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Vou trazer aqui o depoimento do cara, da mulher e as ideias que Xandão deu no voto também, na hora que pediu a condenação. Bora. Bom dia, Bom doutor dia, doutor. Lucas. Bom dia, Bom doutor. dia. Então, meu nome é Rafael Henrique, eu sou juiz auxiliar aqui no gabinete do ministro Alexandre de Moraes e recebi a delegação para conduzir a audiência de hoje, isso na ação penal 2656. Fui informado Sim, de que o senhor Francisco e a senhora Rosângela se encontram no mesmo ambiente que o senhor. É isso mesmo? sim, sim. Tá. Se encontram aqui no mesmo ambiente. Pelo que eu vejo, não há testemunhas arroladas pela Procuradoria-Geral da República, né? E as testemunhas que haviam sido arroladas pela defesa, houve juntada de declarações. É isso mesmo? Isso, isso, excelência. Eram testemunhas abonatórias, juntei Notórias. as declarações e desisti de duas. Tá. Arroladas. Podemos, então, proceder aos interrogatórios? Podemos, excelência. Sim. Então, há alguma preferência em ordem? Que aí eu só O peço senhor. que quem não for ouvido fique em outra sala, só para evitar, né? Como Tá, interrogatório é ato individual. tá bom. Eu vou pedir, então, que seja ouvido primeiro, então, o seu Francisco e depois a Isso. dona Rosângela, pode ser? Sim, pode ser, sem Eu vou pedir, problemas. eu vou Doutora pedir que elas. Cecília, tudo bem para a senhora também em relação à sequência? Que, sim, Não sei, não tem que ajeitar a imagem. não. Não? Tá certo. Tá certo. Senhor Francisco, o senhor me escuta? Sim, estou escutando bem. Não. Então, bom dia, meu nome é Rafael Henrique, eu sou juiz auxiliar aqui no gabinete do ministro Alexandre de Moraes e recebi a delegação para conduzir a audiência de hoje. Sim. Procederei ao interrogatório do senhor na ação penal 2656. O interrogatório ele é um ato composto de duas partes. Na primeira parte, eu faço perguntas sobre a qualificação do senhor, e na segunda parte, são perguntas relacionadas ao mérito da ação penal. Por mérito, eu quero dizer a acusação que é formulada contra o senhor. Em Certo. relação a essa segunda parte, o senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio, caso assim o senhor deseje. E o exercício desse direito não pode ser interpretado em desfavor do senhor, tá? Então, a primeira parte, nome completo do senhor, Francisco Carlos EIDT. Ait, pronúncia. o AIT, isso? Ait, Tá. isso. O data de nascimento do senhor, 31/01/1958. o senhor é natural de onde? Santa Rosa, Rio Grande do Sul. O endereço do senhor, Sim. a profissão do senhor qual é? Atualmente aposentado, mas fui cirurgião dentista, especialista em cirurgia bucomaxilofacial e implante dentário. Então, aí a outra pergunta seria escolaridade, nível superior completo. É Sim, isso? sim. O senhor tem filhos e a idade Tenho dos filhos? dois filhos, um de 44 e outro de 40. É, Netos. tá. E netos também. Dois. O senhor tem alguma doença, faz uso de algum medicamento? Faço uso apenas de um. Não sei como é que é o nome. Cloridrato de. Exato. É,
O senhor já respondeu algum outro processo criminal? Não, Não. nunca. Agora, segunda parte. Em relação à segunda parte, o senhor vai responder as perguntas ou vai se reservar no direito ao silêncio? Eu prefiro responder. Então, assim, costumo ser essa primeira parte, assim, bem tranquilo em relação a isso, que o senhor, num discurso livre, possa me falar. Você esteve em Brasília no dia 8 de janeiro, como foi? Qual era o objetivo do senhor em Brasília? Onde o senhor ficou em Brasília? No dia 9, se o senhor, no dia 8, o senhor chegou à Praça dos Três Poderes? E aí eu vou fazendo as perguntas que eu Ok, entender necessárias, né? tá ok. Bom, como eu falei antes, doutor, Sim, eu estava aposentado já há 2 anos atrás. E aí a gente caminhava aqui na nossa cidade e passava em frente ao quartel e conversava com clientes e com amigos também que estavam em frente ao quartel. Aí, numa dessas vezes que a gente caminhava e passava em frente, nos avisaram de que haveria um ônibus se dirigindo a Brasília para uma manifestação em relação à lisura do pleito eleitoral, que não estava muito clara. Então, eu, como não conhecia Brasília, e a minha esposa também não, e eu tenho um tio, na verdade tinha, porque ele faleceu, um tio, padrinho meu, que estava internado em Brasília, nessa mesma época. Daí eu pensei, bom, então vou até lá, vou participar desse protesto e aproveitar e visitar esse meu tio e conhecer Brasília que eu não conheço. Então essa foi a motivação. Depois, a gente, bom, então, com relação ao ônibus, aí eu cheguei em casa, falei com a minha esposa sobre essa possibilidade desse ônibus, de ir a Brasília. É um ônibus muito bom, a gente conhece a empresa, e eles nos passaram um valor da passagem, e eu peguei esse valor e conversei com a minha esposa se ela queria ir junto comigo. Ela concordou também em ir para lá também, para conhecer Brasília. Então, ela pegou esses valores e repassou para a empresa. Esse valor, no caso, era R$ 1.300, o valor que eu paguei. E ela repassou o valor dela também. Bom, são 2.500 quilômetros da minha cidade até Brasília. E são 2 dias, praticamente um dia e meio de viagem. E eu considerei o valor bastante justo, pela qualidade do ônibus e pela distância e o tempo. Aí, chegando em Brasília, a gente chegou próximo ao meio-dia, se já não era meio-dia passado até. E eu sempre gostei de acampamento, e então eu tinha levado uma barraquinha e montei em frente ao quartel, porque daí não teria custos de hospedagem. E montei essa barraquinha. Enquanto eu estava montando essa barraca, houve uma movimentação do pessoal dizendo que esta caminhada, esse protesto, que seria no dia seguinte, eu acho que é dia 9, então, ele foi antecipado e que seria para aquele mesmo momento. E aí eu percebi que muitas pessoas já estavam se dirigindo para essa caminhada. E eu e minha esposa ainda teríamos que almoçar, porque a gente teve toda a viagem, não comeu de manhã nada, não tomou café, ela é celíaca. E aí a gente estava ainda sem se deslocar. Então a gente se deslocou, nosso grupo ali mais ou menos juntos, daí pelas 4 horas, 3h30, por aí mais ou menos depois do almoço, a gente se deslocou. E aí a gente caminhou. Nesse momento, quando a gente chegou em Brasília, a minha esposa machucou o joelho e ela resolveu ficar no acampamento. E eu fui na caminhada. Quando eu cheguei no final daquela avenida, que eu não conheço como é, nem sei até hoje como é que é esse negócio, mas uma avenida muito grande, a gente tinha uma barreira policial
e nessa barreira policial ela foi feita revista. Então, como não tinha nada, simplesmente liberaram para continuar a caminhada. Chegando no final dessa avenida, aí eu percebi que já havia bastante confronto de pessoas lá. Estavam havia confronto entre forças policiais e manifestantes que estavam ali. Como pela minha idade e não sou afeito a esse tipo de coisa, eu me afastei e fui procurar um abrigo. E fiquei num canto, num gramado, num canto embaixo de uns coqueiros, que até agora não sei o que local é aquilo, e fiquei 1 hora, 1 hora e meia, por aí mais ou menos, até que eu recebi um telefonema da minha esposa dizendo que ela também havia vindo depois, mais tarde, e que queria saber onde eu estava. Aí eu dei mais ou menos a localização que eu estava e ela me encontrou. No momento que a gente se encontrou, aí a gente chegou à conclusão que aquilo ali não era o propósito que a gente veio, que não tinha nada a ver com o propósito que a gente veio, né, que seria uma manifestação pacífica e tudo. E a gente chegou à conclusão que melhor seria sair daquela região e voltar para o nosso acampamento. Foi o que a gente fez imediatamente. Retornamos ao acampamento e já estava começando uma chuva naquele momento. E eu e ela entramos na barraca e, como estávamos cansados da viagem, eu dormi logo e ela ficou um pouco acordada ainda mais um tempo, até o dia seguinte, quando houve a comunicação de que estávamos cercados e que a gente deveria desmontar o nosso acampamento e se dirigir aos ônibus que estavam estacionados nos fundos do acampamento. Foi o que a gente fez. Saímos em direção a esses ônibus, que inclusive a gente entrou, acho que nos primeiros ônibus que tinha, entramos no ônibus, e depois, claro, daí toda aquela sequência, primeiro para um destino, depois para outro, até chegar naquele local que depois fiquei sabendo que era o ginásio da Polícia Federal. E lá, tudo igual como das outras maneiras também, a gente ficou dentro do ginásio durante um certo tempo, sem água, sem comida, sem nada. Enfim, aí abriram a possibilidade de fazer a triagem. Aí eu e ela entramos nessa fila da triagem. Eu acredito que deveria ser, eu acho que 3 da tarde, por aí mais ou menos, essa fila da triagem. E ficamos até às 11 horas da noite na fila para ser atendido pela Polícia Federal. Aí passamos por aqueles procedimentos de praxe, né, que é a identificação, a revista, que mais teve? Acredito que seja esses procedimentos. A foto também, identificação. E aí saímos no corredor, onde é que havia um policial, que eu perguntei para ele, e agora, teria alguma oitiva com algum delegado, alguma coisa assim? Aí ele simplesmente não respondeu, mas ele perguntou, que idade o senhor tem? Eu disse que era 65, e ele perguntou, e a sua esposa? Também. Aí ele disse, então, vocês pegam este corredor aqui, me direcionou para outro local, onde é que a gente pegaria um ônibus que nos levaria até o terminal rodoviário de Brasília. Passado esse tempo, então, a gente foi para o terminal, e de lá a gente seguiu para a nossa cidade. Acho que é isso, doutor. Teve um outro fator também, não sei se é o caso de falar ou não, mas um ano depois desse evento, a gente foi surpreendido na minha casa às 6 da manhã pela Polícia Federal. E, enfim, meus filhos estavam presentes, também foi uma situação bastante constrangedora. Mas eles apreenderam o carro da minha esposa e o celular dela também, e porque ela entrou numa qualificação que o policial me respondeu ali na hora, que ela era financiadora dos atos, coisa que isso não procede de maneira nenhuma.
Nós simplesmente pagamos a passagem. Nada mais. Então, em Nem relação seria a essa, né, o isso. senhor relatou, o senhor falou desse valor que o senhor pagou, R$ 1.300, Sim, cada pessoa sim, ou cada pessoa. dois? Cada Não, cada pessoa. pessoa. Isso. Tá. E Passagem cara da Preu, hein? Quem queria ir de graça, esse bicho aí, a esposa pagou 2.000 e pouco. Dá de papo aí até de avião, né não? Acho que não, porque na época ainda tava com os preços da passagem de Bolsonaro, né? Tudo caro. E o senhor falou que repassou a empresa, foi diretamente à Não, empresa que esse não, valor eu foi repassei para repassado? minha esposa. Ela disse assim: dá para cá o dinheiro que eu faço um Pix. E eu passei para ela. Nós temos as contas separadas lá. Nosso casal é um pouco diferente, mas a gente tem contas separadas. Então, cada um, eu passei para ela o valor em dinheiro e ela repassou para Então, a e empresa. foi repassado esse valor direto para a empresa, o senhor sabe? Teria que perguntar para ela, né? Eu não sei. Tá. O... Esse é um ponto que a Polícia Federal levanta em Uhum, relação a para quem foi repassado. Que a sim. pessoa que recebeu esses valores é uma pessoa que já foi condenada. Tanto é que a FI é da cidade do senhor também, é uma pessoa conhecida na cidade do senhor. O senhor deve saber quem é essa pessoa. O senhor chegou até que ponto? Ou na Praça dos Três Poderes, ou na Esplanada dos Ministérios? Onde termina aquela avenida, eu peguei a esquerda. Eu não desci. Logo peguei, tomei a esquerda e fui me dirigir até o canto extremo esquerdo, onde não havia nada de conflito, nada de bagunça, de como é que é, de gás lacrimogênio, nada, nada. Estava mais tranquilo aquele lado. Aí me protegi lá na esquerda, bem no cantinho, nesse ponto. E fiquei observando apenas. Tá. Só, o senhor tem formação militar ou não? Porque o senhor Não, usou o termo abrigo, que há uma diferença entre abrigo e cobertura, só para eu entender, assim, e não, até eu estava entender na. sim, eu Uhum. estava embaixo de uns coqueiros, né? Então, Tá. como havia helicópteros em cima, imaginei que era um abrigo, sei lá. Que há uma diferença aí, né? O abrigo para conceito militar, mas não, aí não vem ao caso agora. Uhum. Então, o senhor chegou, essa avenida que o senhor diz, então o senhor teria chegado até o Congresso Nacional, é isso? Não, acredito que não, doutor. Que Não? é assim, onde termina a avenida, dali começa a ter uma descida, que eu observei de longe, né? Uma descida bem grande, daí lá embaixo tem um prédio que tem aquelas conchinhas, uma para baixo e uma para cima, Uhum. que eu acho que é o que é? Planalto? Tá. Então, ali, antes de chegar nessa parte, eu já dobrei a esquerda. Então, eu já fiquei, não sei o que tem à esquerda lá, mas tem uns coqueiros, isso tenho certeza. Porque eu estava abrigado lá. O senhor chegou a tirar fotografia, fazer alguma filmagem do local no dia e Olha, havia divulgar muitos. essas Não, fotografias isso não. ou Eu não fiz nada disso. O celular, não sou tão afeito assim. aqui consta que quando o senhor foi ouvido na Polícia Federal, o senhor teria se reconhecido num print de uma postagem realizada pela esposa do senhor, sendo que nessa postagem ela estaria utilizando óculos e um boné, enquanto o senhor estaria atrás dela com um chapéu camuflado. O senhor confirma isso? E confirma, eu estava ao lado dela, Sim. né? E ela estava fazendo filmagem. E o senhor falou sobre que no começo eu havia anotado, que o objetivo da manifestação era questionar a lisura do pleito eleitoral. O que o senhor quis Tá? dizer com isso? O que que é essa Seria lisura? uma, O que...
Dá licença, seria uma Sim. transparência da apuração, né? Que, no meu entender, não houve essa transparência, né? Eu esperava que talvez houvesse uma confirmação, um voto auditável, né? Essa era o objetivo da ida, né? Vê só que periculosidade. Oxi, ficou baixinho esses 14 anos, Cibra e Pá, viu? Né? Uma transparência e um voto auditável. Porque eu observava que um candidato enchia as ruas e o outro candidato não podia sair. Então eu pensava, alguma coisa tá errada. E por isso eu fiquei indignado com isso pela falta de transparência. O senhor, por ter nível superior, provavelmente numa área que é, né, o biológicas, mas se estuda a estatística, não pensou que o universo amostral do senhor poderia estar enviesado também em Poderia, relação a argumenta, regiões? Porque o senhor sim, mora numa região que é verdade. Sim, verdade, realmente há, né? Isso é incontestável. verdade. Toda, né, a ciência política demonstra isso. Sim, Há sim, sim. regiões em que há, né, apoio maior a um E na nossa candidato ou região, ao creio que outro. 80% seja de um candidato, 80%, coisa assim. Sim, sem, Realmente, né, entrar isso em determinado. faz sentido. Sim, Né? Então, quando há um pleito muito apertado, por exemplo, assim, quando há uma margem muito pequena, é que ali seria o ideal de ter essa lisura, né? Para poder de ter alguém que nos desse, né? A confirmação. Se houve confirmação de que o candidato A, o B, que ganhou, né? Então, se for essa confirmação pela, pela transparência que há do voto, eu não ia questionar. Claro que não, porque, que nem o senhor falou, tem regiões que é mais e outras menos, né? Por exemplo, talvez nossa região é um candidato e lá no norte é outro. Então, exato, pode ter. Então, como ficava muito pequena essa diferença, eu acho que deveria ter uma transparência mais fácil, uma aferição do voto. Só isso. E tem, velho, já tava tudo certo que o vencedor era Lula. Quem responde por esses bagulho é o TSE e pronto. Oxi. Barroso já tinha até dado os papos, né? Tinha falado assim, perdeu, mano. É pronto, era só aceitar, tá ligado? Não? E esperar. 4 anos depois ia ter de novo. doutora Cecília, Excelência, eu não tenho perguntas. então, doutor Lucas, Sim, sim, excelência. sim, Vou ficar um pouco do lado aqui para poder aparecer, sim, tá, doutor? Tá. sim, fica à Eu queria vontade, doutor. a questão, Francisco, da transparência do pleito, né? Qual que era a dúvida maior? Porque vocês foram para frente do Exército, né? O que vocês pleiteavam do Exército? Porque o Exército foi convidado a participar Sim. da transparência do pleito. Sim, né? a aprovar através do código-fonte, nos fornecia o código-fonte, que seria a forma de tirar a dúvida. Né? No momento que apresentasse esse código-fonte, que eu não entendo o que é isso, mas seria uma forma De transparência. de Vê só mais um condenado. Que tava em busca dos códigos-fonte. Que não sabe nem o que é. O da próxima eleição já tá disponível. Se for querer ir atrás, é bem logo. que daí tiraria as dúvidas, né? E como o Exército não fez isso, então a gente tinha uma certa esperança que eles fossem nos fornecer. Seria uma forma deles, tanto é que, enfim, não dá para acreditar mais. Tá bem. Seu Francisco, eu queria perguntar o seguinte: o senhor alguma vez foi processado ou cometeu algum delito na vida? Não, nunca, nem Tá. passei perto da delegacia, nada, tá O nada. senhor alguma vez se associou criminosamente e armado com alguém ou para cometer algum delito? Não, A intenção do senhor era de praticar um golpe
de Estado, de tirar o governo que tinha sido eleito? Não, de maneira nenhuma. Eu apenas queria que o Exército nos fornecesse a prova de que realmente houve, o vencedor foi esse, e, enfim, nada mais, nunca. Eu vou lhe falar um termo aqui, eu queria que o senhor soubesse, se alguma vez o senhor praticou isso. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tenho nem ideia do que seja isso. Tá. Não. Golpe de Estado. Também não. Tá. Não. O senhor deteriorou quebrou algum patrimônio público, algum patrimônio tombado? Não, nada. Como eu disse, entrei e fui para a esquerda e fiquei esperando terminar a coisa, como não. O senhor estava armado? Também não. O senhor usa arma? Não, nunca usei. Nem tem, nem nada. Tá. O senhor seguia algum líder? Também não. Não tem, nós não. A gente não tinha líder ali. O pessoal se reuniu e foi simplesmente, assim como provavelmente vai ter essa manifestação hoje à tarde em Brasília. A gente imaginou que fosse outro, esteve em São Paulo, em Rio de Janeiro. A gente imaginar que fosse alguma coisa assim, vão junto lá e tal, e pronto. A sua manifestação era de livre e espontânea vontade? Sim, sim. Ninguém lhe captou para ir lá? Não, de maneira nenhuma. O senhor chegou perto da Praça dos Três Poderes? O senhor chegou a entrar em algum palácio? Não. Fiquei, como eu te disse, entrei à esquerda e fiquei embaixo. Longe? Longe, sim. Quando o senhor viu a movimentação lá de helicóptero, de polícia, a sua reação foi para um canto, tá. Não me envolver com isso. E aí o senhor retornou para o QG? Aí depois a gente voltou para o QG. Quando a minha esposa chegou, voltamos para o QG, porque não tinha nada a ver com nós, o que a gente estava fazendo ali, não. O senhor financiou alguma passagem além da sua para alguém? Não. Paguei a minha passagem e peguei o meu valor, eu passei para Rosângela e ela repassou para a empresa. Tá bom. Então a sua intenção eram 3 objetivos de ter ido a Brasília? Eu queria se manifestar, queria conhecer Brasília e visitar esse tio lá. Então, esses 3 que estavam no hospital. Conseguiu fazer acabou, isso? Não, acabou falecendo. Tá. O senhor disse que chegou em Brasília? Ele era meu padrinho. Que dia o senhor chegou em Brasília? Acho que foi no dia 8. Que horário? Mas olha, eu acho que mais tarde, tipo 2 da tarde, por aí, em torno disso. Acho que 1h30, 2. Tá. Não tem. E que dia o senhor retornou para a cidade de Santa Rosa? No dia seguinte, depois que foram liberados pela Polícia Federal, né? Nos liberou, daí que voltou para o nosso ônibus e voltamos. O senhor disse que hoje o senhor é aposentado. O senhor é aposentado pelo INSS? Sim. Tá. O senhor desfruta da sua aposentadoria ou não? Não, aí que está o problema. Eu estou com uma restrição das minhas contas e da conta da minha esposa. Então eu retiro R$1.500 e ela também. Então a gente está com essa restrição e não se consegue fazer nada. Estou vivendo quase com esse valor aí, não consigo. Meus filhos estão me auxiliando nesse ponto aí, porque o senhor está com sua aposentadoria bloqueada? Está bloqueada. Tá bom. O senhor tem alguma coisa mais que deseja falar? Assim? Mas olha, eu acho que falei tudo. Se eu tiver alguma dúvida ainda mais, estou à disposição. O senhor alguma vez teve intenção de algum desses delitos que o senhor está sendo acusado? Não, jamais. Nunca. Não, porque o senhor entendeu, né? Que a manifestação foi pacífica, tudo, nunca teve nada, nunca tive intenção de nada. Índole? Não, nunca. Nunca tive nada com polícia, nada a ver com nada ilícito. Tá. Simplesmente ia para o consultório, voltava e para o hospital, trabalhava. O senhor trabalhou quantos anos na sua profissão aqui na nossa cidade? Olha, eu calculo que uns 30 anos, 40, por aí mais ou menos. Tá. O senhor participa de alguma atividade extra aqui na nossa comunidade? Eu esqueci de falar. Eu pertenço ao Rotary Club de Santa Rosa. 27 anos. Já fui presidente. Sim. E sempre fazendo serviço para a comunidade. É o trabalho do Rotary. Sim. É o trabalho do Rotary. Mas é isso aí.
Nada mais, Excelência. Então, declaro encerrado o interrogatório do senhor Francisco Carlos Ait. Isso. Então, obrigado, senhor Tá. Francisco. Agora Obrigado. procederemos ao interrogatório da senhora Rosângela. Tá bem. Eu vou chamar ela tá na Sim. antessala ali. Então, bom dia, senhora Rosângela. A senhora me escuta? Sim. Sim, então. Meu nome é Rafael Henrique, eu sou o juiz auxiliar aqui no gabinete do ministro Alexandre de Moraes e recebi a delegação para conduzir a audiência de hoje. Eu procederei agora ao interrogatório da senhora. O interrogatório, ele é um ato composto de duas partes. Na primeira parte, eu faço perguntas sobre a qualificação da senhora, e em relação à segunda parte, são perguntas relacionadas ao mérito da ação penal. Por mérito, eu quero dizer, a acusação que é formulada contra a senhora. Em relação a essa segunda parte, a senhora tem o direito constitucional de permanecer em silêncio, caso assim a senhora deseje. E o exercício desse direito não pode ser interpretado em desfavor da senhora. Assim como a senhora pode responder às perguntas de um dos atores processuais apenas, ou se recusar a responder a qualquer pergunta. Tá? Então, a primeira parte, nome completo da senhora. Rosângela Albuquerque Ait, Data de nascimento da senhora. 20/4/58. A senhora é natural de onde? Passo Fundo. Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Sim. O endereço da senhora qual é? Santa Rosa, Rio Grande do Sul também. Santa Rosa, Rio Grande do Sul. A profissão da senhora qual é? Como? A Profissão, profissão cirurgia da senhora. dentista, Ou seja, com duas profissões, Isso. cirurgia dentista, aposentada com duas especialidades. tá? Outra pergunta Desculpa, seria a mas escolaridade, que é em nível superior completo. superior completo. Isso. A senhora tem filhos? Tenho 2 filhos, A idade dos filhos? 2 netos. Um tem 44, 45. O outro, 41. E 2 netos, de 10 anos e outra de 2 anos e meio. A senhora tem alguma doença, faz uso de algum medicamento de uso contínuo? Que mais que o senhor perguntou? Doença? Se há alguma doença ou se faz uso de algum medicamento de uso contínuo? E uso, depois que eu fui visitada pela Polícia Federal, eu precisei ir ao psiquiatra. Então, eu tomo esse citalopram, porque eu chorava todos os dias, desde o dia 8 de janeiro que eu fui estar lá, quando eu ouvi as notícias, e fui presa e tal, eu precisei procurar ajuda de um psiquiatra. Daí eu fiz tratamento por 1 ano, aí fui lá, eu disse que o processo continuava, que eu não estava bem ainda, que eu precisava do medicamento, e eu sigo no medicamento até hoje. A senhora já respondeu algum outro processo criminal? Em relação às perguntas relacionadas ao mérito da ação penal, a senhora vai responder ou vai se reservar no direito ao silêncio? Vou responder. Então, assim, da mesma forma como eu fiz com o senhor Francisco, deixar a senhora livre para relatar, né, num relato livre e espontâneo, se a senhora esteve no dia 8 de janeiro em Brasília, como a senhora foi, qual era o objetivo em Brasília, onde a senhora ficou lá em Brasília, e aí eu faço as perguntas que eu entender, assim, para esclarecer os fatos de uma maneira mais detalhada em si. A senhora pode ficar à vontade. Ai, como eu começo? Vocês foram. Como nós fomos, tá. Assim, eu não conhecia Brasília.
Eu viajei 2 vezes com as minhas amigas, eu só conheci o aeroporto de Brasília por 2 vezes que eu fui para o Nordeste. Então, Brasília, eu tenho 67 anos e nunca fui a Brasília. E faz o favor de não vir pros lados de cá, não, pelo amor de Deus. Oxi. E aí surgiu essa viagem que ia um pessoal de Santa Rosa, acho que até da região aqui. E aí eu e meu marido conversamos, ele tinha o padrinho dele que estava doente e tal, daí estava hospitalizado. E aí a gente pensou em ir junto com o pessoal, né? E iria conhecer Brasília, que acabamos não conhecendo muito, e nem visitando o parente dele, em virtude de tudo que aconteceu lá em Brasília, né? Nós chegamos lá em Brasília no dia 8, próximo do meio-dia, aí fomos armar as barracas. Nossa barraquinha era para só uma noite, porque na outra noite iríamos dormir na casa de um apartamento de um primo. Aí armamos a barraca, aí fomos almoçar, tinha muita gente lá. Quando a gente foi almoçar, já estavam saindo para a caminhada. Aliás, essa caminhada tínhamos dito que seria na segunda-feira. Quando nós chegamos lá, não era mais na segunda-feira, era no domingo. Então, por isso que nós fomos no domingo para ir na caminhada na segunda. Mas foi mudado tudo para o domingo. Aí a gente almoçou, era uma fila grande. Eu ainda fui olhar se eu podia comer, né? Daí tinha arroz e carne, feijão. Eu pude comer a comida de lá. Daí almoçamos. Quando a gente estava na fila do almoço, já estava saindo uma turma para ir, acho que deveria ser 1h da tarde, 1h30, não sei, indo para a caminhada. E nós estávamos almoçando. Aí nós fomos mais tarde para o almoço. Só que eu, antes, quando cheguei lá, eu caí um tombo. Eu pisei no cadarço do meu tênis e machuquei os 2 joelhos. Eu estava com uma mochila pesada nas costas. E um joelho tem até cicatriz, que o machucado foi feio. Aí então nós almoçamos, tudo aquela coisa. Na hora de sair para a caminhada, eu caminhei um pouquinho ali, nem saí dali. Eu caminhei muito, nem 100 metros, eu acho. E começou a dar uma fisgada no meu joelho. E aí eu falei pro meu marido, eu não vou ir nessa caminhada, porque a caminhada era longa, eu sabia, eu sou acostumada a caminhar, caminho muito, diariamente. Só que aí eu disse, eu não vou poder ir. Aí uma pessoa que estava comigo disse, eu vou ficar contigo, daí nós colocamos gelo no joelho e tal. Aí era umas 3h30, 4 horas, não sei. Eu vi que eu estava bem para ir até lá, encontrar com meu marido. E daí nós fomos de carona. Na verdade, nós caminhamos até a beirada na Granja do Torto ali, saímos do exército um pouquinho, e daí tinha os caras levando a gente pro quartel, levando as pessoas, né? E daí a gente pegou em 4 pessoas desconhecidas ali. Eu conheci uma pessoa que eu conheci na viagem, que estava comigo, uma mulher de Juí. E aí nós fomos nessa carona, ficamos bem longe de lá. Aí tivemos que caminhar até lá nos gramados, perto da Praça dos Três Poderes, lá, né? Daí fomos caminhando, daí já tinha bastante gente lá. E daí nós ficamos ali bem inocentes. Eu estava muito inocente. Vê só, ela tava de inocente, no meio de milhares de delinquentes. Para, meu irmão. Lá, eu fui para uma caminhada pacífica, tirando fotos, feliz que estava em Brasília, emocionada, inclusive, que estava lá. Só que começou, a gente viu que tinha umas coisas para frente ali meio que não estavam no programa, né? E aí a gente ficou por ali, dali a pouco tinha helicópteros que andavam mais lá perto eles andavam mais perto lá das Palácio do Planalto, para aquele lado. A gente ficou mais em direção, mais na entrada, lá nos gramados, né? Aí
eu liguei para o meu marido para ver onde ele estava, porque ele já estava lá. Ele estava perto do coqueiro lá e tal, no gramado lá, sentado. Aí fui até ele e aí resolvemos retornar, porque não tinha mais o que fazer, né? Aí retornamos, depois das 5 da tarde, eu acho, retornamos, começamos o nosso retorno, 5:30 da tarde, estava claro ainda. Nos encontramos, retornamos. Eu tinha uma bolsa. Comemos um picolé lá, que eu nem lembrava. Que mais? Fiz um vídeo lá, né? Quando estava saindo, mostrando tão bonito, todos patriotas, estava, né? Emocionada daquele momento ali. Vê, ela ainda tem a audácia de dizer que acha bonito a guerra que tava rolando lá, né? Porque o marido dela, inclusive, ela foi achar onde? Embaixo do coqueiro, que tinha uns helicópteros jogando bomba. Vê que braba, amor, velho. Essa galera é perigosa mesmo, pô. Né? E começou o nosso retorno. Aí um casal nos deu carona, voltamos até o QG lá no Exército, né? Para dormir. Nós íamos dormir só aquela noite. Foi uma noite que a gente dormiu. Aliás, eu não dormi nada aquela noite, nada. No outro dia, cadê? No outro dia de manhã, acordamos cedo, porque nós não iríamos ficar, nós tínhamos onde dormir, um parente, né? O advogado me parece que tá soprando ali no vidro dela. Já arrumamos as nossas coisas, mas aí nós iríamos na caminhada, não tinha mais caminhada e tal, então a gente já estava arrumando as coisas e já iríamos pensar em sair, mas aí veio aquele aviso todo, os ônibus para nós que queriam nos levar para um lugar seguro e tal. A nossa turma que estava ali, chegamos no segundo ônibus, né? Nós já estávamos no segundo ônibus lá, nós já entramos assim, seguindo o que pediram, né, para a gente fazer. Eu estava próximo ali quando falaram, né, tudo, né, o que era para fazer. E nós foi isso lá, sabe? Então a gente estava achando que nós íamos para um lugar seguro. Em relação ao ônibus, a senhora pagou quanto? E como foi esse pagamento? 1.200, 1.300 para mim e para o meu marido, que a gente mais ou menos soube que era mais ou menos o valor, porque o ônibus era um ônibus muito bom, era um ônibus leito. E eu estou acostumada a visitar meus filhos quando estudavam em Florianópolis, né? A gente sabe que o valor, nós moramos muito longe de Brasília. E um ônibus bom, a gente sabe o custo dele, né? Então a gente pagou a nossa passagem, mais ou menos o valor que é uma viagem de ida e volta para Brasília com ônibus leito, foi até barato. Eu acho que até isso aí. Esse valor que a gente pagou. Esse valor, 1.200, 1.300 por pessoa? Por pessoa. Os dois, por pessoa. Não, Tá. deu 2.000 aqui. A senhora pagou esse valor diretamente à empresa? Sim, sim. Segundo consta aqui na denúncia, que a Polícia Federal teria apurado que esse valor, tanto é que chegou na senhora de uma certa forma também com base nisso. A busca e apreensão foi ocasionada devido a isso, que esse repasse não se deu direto para a empresa, e sim para uma pessoa física que é uma pessoa conhecida na cidade, que já foi condenado por esse processo, e que atualmente se encontra Mas era um foragido. Pix que a gente tinha para fazer, acho que era Então, para eu as pessoas. perguntei em relação... Então, a senhora pagou para quem? Para a empresa ou para uma pessoa física? Porque Uma um pessoa Pix, se for para a física pra empresa, se for para a empresa, o Pix Aham. pode ser o CNPJ. Agora, se for uma pessoa física, o Pix vai ser o CPF, vai ser um número de celular, né? Então, tá a Eu não diferença. recordo. A diferença entre o Eu tamanho não de um recordo, não recordo. CPF e um Eu não tamanho de tenho mais um meu. Sim, CNPJ. não Tá? lembro.
A Não senhora lembro. conhece a pessoa de Miguel Fernando Ritter? Sim, sim, É sim. uma Ele pessoa é conhecida na conhecido. cidade, não é? Eu, na verdade, eu conheci ele na viagem. Ele. Então, a Polícia Federal chegou até a senhora porque esse valor foi repassado a ele. Tá. Eu não conhecia ele pessoalmente. Eu não sabia. Pode ser que ele estivesse. Pessoalmente, eu não conhecia ele. Nunca tinha conversado com ele. Mas é alguém conhecido na cidade. O meu marido, acho que conhece. O meu marido conhece ele. Ele é um O empresário aqui, mas eu pessoalmente não conhecia ele. empresário, mas para deixar claro, ele tem uma oficina Sim, mecânica de motores, de sim, caminhões, sim, né? sim, sim. Mas não é uma empresa de ônibus. É isso mesmo? A Tá, senhora confirma isso. A empresa não é de ônibus. É isso? tá. Uhum, não. Tá. Uhum. No dia, a senhora até disse que fez imagens, né? A senhora chegou a publicar algo em redes sociais? Eu fiz um vídeo ao vivo, e inclusive fiz um vídeo ao vivo, né? Mas eu não vi nada de depredação. Eu fiz um vídeo só com pessoas ali, nada que comprometesse ninguém. Foi um vídeo, né? A única coisa é que quando eu liguei a câmera apareceu minha foto do meu marido e daí eu desvirei a câmera. E eu sei que essa foto foi printada e foi publicada por outras pessoas. Inclusive, me chamaram de terrorista. Também, onde tu fosse se enfiar, minha irmã. Oxi, ainda ficasse lá deslumbrado e pá, achando os bagulho bonito. Eu jamais causei mal para uma pessoa. Eu lidei com pessoas durante 43 anos da minha vida profissional, que jamais iria cometer um ato terrorista na minha vida. Inclusive, conversando com a outra avó do meu marido, do meu neto, né? Eu brinquei com ela, antes que eu estava em Brasília, né, e tal, e brincando com ela, disse, o Liam tem a vovô e a vovó terrorista, kkkk, e isso está no processo. Como se eu tivesse falado sério. Não, eu não sou terrorista, jamais. Eu não sou terrorista. Jamais serei terrorista na minha vida, jamais. E isso foi publicado com meu nome e sobrenome, mais de 10 mil visualizações. O objetivo da senhora na manifestação qual era? Na manifestação é que a gente estava acompanhando as notícias e sabendo que o ministro Barroso, né, liberou para o Exército ver a questão do código das eleições, né, da transparência nas eleições e tal. E que o pessoal, a gente achou assim, daí teve aquela questão do código-fonte, que não entregaram, a gente nem tinha noção do que é código-fonte, né? E aí a gente começou, mas se pela transparência, foi só isso, assim, nada, não tinha arma, nós não fomos aplicar golpe, não tinha arma nenhuma. Quando a gente liderança, não tinha. Quando eu passei pela Polícia Federal, se eu tenho uma noção, tinha 2 palitos de picolé dentro da minha bolsinha, com o lixinho do picolé que estava dentro da minha bolsinha. Quando a gente passou no dia seguinte, estava guardado na minha bolsa, porque eu não joguei no chão 2 palitos de picolé. Deixa eu ver como eu sou. Eu jamais, não tinha lixeira ali, eu guardei na minha bolsinha. Daí a policial pegou da minha mão e teve a gentileza de pôr no lixo. Doutora Coisa Cecília, pequena, mas para o senhor ver. Coisa simples.
Ia quebrar um patrimônio. Um patrimônio. Não, jamais. Doutora Cecília. Rosângela, obrigada, excelência. Senhora Rosângela, bom dia. Bom dia. É, como a senhora tomou conhecimento dessa discussão até Brasília? Eu não sei, assim, eu acho que o meu marido, alguém falou para ele, daí a gente conversou, nós dois, e aí tinha essas questões que eu falei, aí daí a gente, vamos lá, nós somos dois, né, estamos aposentados. Na verdade, tudo aconteceu porque nós estávamos aposentados. Nós trabalhamos até setembro de 2022. E aí nós estávamos aposentados, com tempo, vontade de conhecer Brasília. Qual era o propósito dessa discussão? Como Qual era o propósito, o objetivo da discussão? objetivo da excursão, eu acho que era para uma manifestação pacífica, que eu sabia que era uma caminhada que haveria em Brasília dia 9. Era isso que eu sabia. Uma manifestação pacífica, como todo mundo faz, né? De todos os lados, né? Dos dois lados do governo. Depois teve agora Copacabana, teve. Hoje acho que é para ter alguma em Brasília também. A Era senhora mencionou que ainda não tinha tido contato pessoal com o senhor Miguel Fernando Ritter. Como a senhora conheceu ele? Online, presencialmente? No ônibus. O seu Miguel eu conheci no ônibus. Mas que tipo de contato antecedente a senhora travou com ele, a ponto de fazer transferências bancárias a ele? O meu marido passou para mim o Pix que tinha que passar, sabe? Eu passei. E ele, ao passar esse Pix, mencionou o que a senhora? Não, a gente pode pagar em dinheiro ou fazer um Pix. Tem um número aqui de uma conta para fazer o Pix. E, Nós conversando, e daí, sabe? Um passa para o outro, sei lá, não sei como foi, não sei. a senhora não verificou quem era? A senhora só transferiu esse valor? Olha, eu nem lembro, eu não lembro direito na hora, sabe? Estava tudo certo. Esse senhor se apresentou como Não, eu empresa? não conhecia ele. Só isso mesmo, muito Mas obrigada. era do pessoal que estava no quartel lá, né? O grupo que estava no quartel. É que ia muita gente, a gente não conhecia todo mundo. Provavelmente ia nos horários que a gente, as poucas vezes que a gente ia, não eram nos mesmos horários, né? O A cara minha pergunta trabalhava, provavelmente ele ia à noite, sei lá, não sei. a pergunta é que também a senhora transferiu R$ 2.600 para esse senhor, E 300 de provavelmente. cada um, Isso, um ida e valor volta para Brasília, razoável. Isso. em torno de 2.000 quilômetros daqui de Brasília, por aí. Daqui a Mas foi isso mesmo. Florianópolis, a gente gasta um ônibus que vai parando em rodoviária, ônibus leito, 700, quase R$ 800 para Florianópolis, né? Então, para Brasília foi o dobro, mais que o dobro. Então, aí é que tá, por isso que pergunto. A senhora conhecia ele, né? Porque fez uma transferência de um Não, valor não, não. razoável, né? Depois a gente ficou conhecendo, né? Depois sim. Depois Tem mais sim. perguntas, obrigada. Doutor Lucas. Sim, excelência. Rosângela, esse senhor Miguel, ele era o que tinha o contato da empresa que estava levando hoje, por isso que depositou para ele? Acredito que sim, né? Acredito que sim. Acredito que sim. Tá. Então, de repente, ele que fez o contato com a Com a empresa. empresa, acho que sim. Eu não sabia isso, sabe? Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, fica a quase 3.000 quilômetros de Brasília. Tá? É só pesquisar aí no Google. Eu quero saber o seguinte, é compatível esse valor com a passagem? Que a senhora depositou?
para ele? Sim. Tá. Pela qualidade do ônibus. E era um ônibus que ia direto. Sim. Ida e volta. Esse valor que a senhora depositou era para a ida e a É a volta. volta. Tá bom. Dona Rosângela, alguma vez a senhora se associou criminosamente e armada com alguém? Não, nunca. Tá. Alguma vez a senhora, a intenção da senhora era de dar golpe do Estado? Jamais. Ninguém falou em golpe. Tá. Não. Foi uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito? A senhora foi com essa intenção lá? Tá. O que é tudo isso? O que... Eu não entendo essa palavra e esse termo. A senhora nem sabe o que é isso. Eu não entendo, porque eu não sou isso. Tá. A senhora depredou algum patrimônio público? Não. A senhora quebrou alguma coisa? Não, nem vi quebrar. A senhora chegou perto ou entrou dentro de algum palácio? Não. Sim ou não? Não. A senhora disse que é aposentada hoje. A senhora desfruta da sua aposentadoria? Com R$ 1.500 que foi incumbiram, né, para mim receber. E o resto está bloqueado. Tudo bloqueado. Meu carro preso no celular. Como é que a senhora sobrevive hoje? Ajuda de familiares. A senhora nem chegou perto, então, dos Não. três poderes. Gramado, lá longe. O vídeo que eu fiz foi longe também, dá para comprovar, deve dar. Eu não tenho rede social mais, eu tirei do meu celular rede social. A senhora estava armada? Não. A senhora usa arma? Não temos arma. Alguma vez usou? Não, nunca. Não sei nem atirar. Quanto tempo a senhora vive no município de Santa Rosa, Rio Grande do Sul? Em Santa Rosa, 26 anos, eu acho, por aí, 27. 96 eu vim para cá, 96. A senhora participa de alguma atividade na comunidade? Eu participei da CISAP, Casa da Amizade, fui presidente da Associação Brasileira de Odontologia, tudo trabalho voluntário, sempre. Rotary, que o meu marido é rotariano, foi presidente, ele por 30 anos, e eu como esposa sempre acompanhando. Só que hoje eu me afastei por tudo que está acontecendo. Não tenho condições de pagar mensalidades, né? Porque eu não vou. Nem emocional. E nem emocional de enfrentar. Acho que eu já fiz bastante pela comunidade. E agora é um momento de se recolher. Fui diretora do programa de biblioteca de rua de Santa Rosa, 3 anos, na associação comercial. Temos 10 bibliotecas de rua. É um trabalho lindíssimo que tem em Santa Rosa. E eu fiz parte dessa história. A senhora alguma vez cometeu algum tipo de crime ou delito? Não. A senhora tinha alguma liderança para ir lá? Alguém liderava o grupo de vocês? Alguém dizia o que tinha que fazer? Não tinha nada. Talvez nas redes sociais alguma coisa. Tipo, não sei. Não lembro. Mas não tinha. Alguma vez a senhora se reuniu com alguém para tramar algum golpe ou qualquer coisa do tipo? Não. Nada mais, excelência. Declaro encerrado o interrogatório da Rosângela Albuquerque Ait e declaro encerrada a instrução na ação penal 2.656, saindo os presentes intimados para fins do artigo 402 do CPP. Tá? Obrigado, doutor Lucas. Bom dia para o senhor. Obrigado, senhora Rosângela. Obrigado, senhor Francisco. Um bom dia para todos. Obrigado igualmente, excelência. Bom trabalho. Pronto, agora, né? Bora dar uma sacada aqui, né? Direcionou, colocou no voto. Relembro, foi 14 anos para cada um.
Aí tá assim, ó. Conforme demonstrado durante a instrução processual, Francisco Carlos Hyde e Rosângela Albuquerque Hyde participaram ativamente como executores materiais dos crimes orquestrados pela organização criminosa que, movida pela inconformidade com o resultado das eleições presidenciais de 2022 e visando a abolição do Estado Democrático de Direito e deposição do governo legitimamente constituído, invadiu a sede dos três poderes da República em Brasília, DF, causando danos significativos ao patrimônio público, inclusive bens tombados, mediante violência à pessoa e grave ameaça, gerando prejuízo considerável à União. A materialidade delitiva e a autoria dos crimes encontram-se cabalmente comprovadas através de conjunto probatório robusto, que revela não apenas a participação ativa dos réus nos eventos de 8 de janeiro de 2023, mas também seu papel fundamental como financiadores diretos do transporte coletivo de manifestantes e como organizadores regionais do movimento antidemocrático, sendo tudo registrado e documentado pelos próprios acusados, por meio de vídeos, fotos e mensagens em redes sociais. Ressalta-se que, no caso, há documentação minuciosa e precisa, tanto da estrutura logística quanto do financiamento coordenado dos atos golpistas, com evidências que abrangem desde a contratação do transporte coletivo até a prisão em flagrante no acampamento golpista no dia 9 de janeiro de 2023, passando por confissões diretas e material autoincriminatório produzido pelos próprios réus. O conjunto probatório está alicerçado com documentação técnica complementar e robusta, informação de polícia judiciária de tal número que documentou material audiovisual autoincriminatório na informação de polícia judiciária de tal número que analisou a estrutura de financiamento do transporte, a informação policial judicial de tal número que examinou dados do aparelho celular apreendido e laudo de perícia criminal federal de tal número, de licença de viagem de tal número aqui da ANTT e termos de declaração à distância de tal número e tal número, e medidas cautelares autorizadas pela petição de tal número. Merece destaque o fato de que Francisco Carlos Hyde e Rosângela Albuquerque Hyde foram identificados após serem presos em flagrantes no acampamento instalado nas proximidades do Quartel-General do Exército em Brasília, em 9 de janeiro de 2023, dia seguinte à manifestação golpista e antidemocrática. Conforme documentado na informação de polícia judiciária de tal número, em publicação transmitida nas redes sociais, Rosângela Albuquerque Hyde retratou-se e seu marido, Francisco Carlos Hyde, na esplanada dos ministérios, precisamente na Alameda das Bandeiras, em frente ao Congresso Nacional, enquanto ocorria a tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023. Aí já vem o print aqui da delinquente Ibrahim Pá, tá ligado não? Rosângela Albuquerque Hyde fez uma transmissão ao vivo. A informação de polícia judiciária de tal número aqui analisou os dados extraídos do aparelho celular apreendido em poder de Rosângela Albuquerque Hyde, revelando comunicação de particular gravidade. Em uma delas, Rosângela Albuquerque Hyde divulga um ônibus para Brasília para o contato de pessoa identificada como Sueli, que tem tal número de telefone. Aí tem aqui, ó. Região de Blumenau, Itajaí, Itapema, Balneário Camboriú. Atenção, patriotas guerreiros, BR. Amanhã, às 20 horas, sai ônibus para Brasília grátis. Interessados, ligue para tal número, repassem. Aí tem aqui o link pai e tal, e telefone que vai entrar em contato. Pai de graça, sabe? Ela pagou para ir, mas ela tava compartilhando esse bagulho pros outros de graça. Em outro diálogo com a mesma interlocutora, Sueli, a acusada se auto-intitula assim como o corréu de, aspas, terroristas. Aspas, o Linha tem um vovô e uma vovó terrorista, kkk, e 3K aqui, será que não é bagulho de envolvimento com o Ku Klux Klan? Vai saber, né? Também não duvido nada. Aí tá aqui, o Lau tem uma vovó e uma vovó terrorista, kkkkk, essa ele responde, meu Deus, vamos ter que pagar multas. Aí, olha aí, eu em Brasília, dia 8, aí mandou uma foto. Chegaram a ser abordados pelos PMs. Ficamos detidos em uma para triagem. Nossa, deu medo.
Tem nem como, né, meu velho? Isso aí, meu velho. Tem até as conversas e tudo mais. Ela dizendo que tinha um ruim de graça e ela gastou 2.500 em conto. Muito estranho, né, não? 14 anos, meu velho. Foi a condenação destinada a elas. Não teve nem o finalzinho aqui, pai e tal, do bagulho. E acho que esqueceram de colocar. Aí vai só até aí, mas foi 14 anos e é pra ser sem saidinha, vamos ver que os bolsonaristas morgou com esses bagulho de saidinha que eu tô ligado. Enfim, eu vou encerrar já o vídeo por aqui. Muito obrigado a quem assistiu. Peço, por favor, que se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Deixa like, comenta alguma coisa pra fortalecer esses negócios. E engajamento. Eita, que o sono chegou. Se puder fortalecer nós no Pix também, ajude filosofiamarginal@gmail.com. Pode ser qualquer valor. Pra golpista sem anistia e sem saidinha. Que golpista bom. É golpista preso, meu velho. Não se grava, eles mesmos se gravam. É a única organização criminosa que se grava para facilitar o. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!